Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que matam os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos com força a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos nos sentando e cantando. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse tempo favorável da graça de Deus, que é essa 21ª semana do tempo comum, nós precisamos colocar a nossa vida diante da palavra de Deus e deixar que essa palavra ilumine a nossa vida e nos questione. Questione realmente o nosso coração, a nossa vida, as nossas opções, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, sejam nos nossos relacionamentos. Quais forem esses relacionamentos? Um relacionamento de amizade, um relacionamento matrimonial, de namoro, um relacionamento na sociedade. Nós precisamos colocar a nossa vida diante dessa palavra que ilumina e que transforma o nosso coração. Hoje, de manhã, quando eu estava rezando diante do Santíssimo, eu permitia que a palavra iluminasse a minha vida e gerasse alguns questionamentos que eu até anotei aqui, que eu me fiz, perguntando-me, olhando para a minha vida, olhando para o meu comportamento na sociedade, atrás das câmeras, no meu dia a dia, com os meus irmãos, onde eu vou, por onde eu passo. Eu fiquei me perguntando as opções que eu tenho feito, verdadeiramente quem sou eu? Me perguntei. Como eu tenho vivido a minha vida? Qual tem sido o efeito da palavra em mim? Porque ao escutarmos a primeira leitura de hoje, nós precisamos permitir que isso aconteça. Que essa palavra questione a nossa vida, e ao questionar a nossa vida, ela faça de nós pessoas melhores. Ela fermente a nossa vida, ela fecunde a nossa vida, ela nos fira para nos curar. Porque, queridos, a carta aos Tessalonicenses é o primeiro texto sagrado do Novo Testamento. Ela é fruto de uma experiência. A segunda viagem missionária de Paulo e de Timóteo, por isso que ele está falando no plural, porque não é só ele, porque quem evangelizou Tessalônica junto com ele foi Timóteo. Eles visitaram Tessalônica e ali pregaram com muita autoridade. Se você leu a leitura de ontem, se você foi à missa, se você acompanhou pela TV, Canção Nova, os programas, geralmente tem alguns programas que falam das leituras do dia, especialmente a celebração da Eucaristia,
às 7 da manhã ou em qualquer outro horário, talvez você nem tenha assistido na Canção Nova, mas em outro canal católico, ou lido na internet. Ontem Paulo dizia que ele não pregava e anunciava o evangelho para agradar aos homens, que ele não buscava os elogios, os afagos das pessoas, que ele não queria viver a bajulação, que ele não foi a Tessalônica anunciar a palavra com um interesse financeiro, de receber alguma coisa em torno daquilo que ele estava fazendo, mas ele anunciava com autenticidade e originalidade o evangelho de Jesus Cristo. E ele tinha um amor tão grande por eles, testemunha Paulo, ontem na primeira leitura, que além do evangelho ele era capaz de dar a própria vida pelos membros daquela igreja que ele fundou. Não pense em fundação de igreja igual hoje não, viu? Que você paga R$32 lá na não sei aonde, e abre uma igreja, e começa a pregar, a interpretar a palavra. Não é isso não. Igreja que eu estou dizendo é cristianismo. Os apóstolos foram anunciando o evangelho, e ali em cada cidade que eles passavam, surgia uma comunidade católica, que celebrava a Eucaristia, que partilhava a palavra, que partilhava os bens, que tinha umas coisas em comum, que viviam a perseguição. Paulo dizia ontem, não foi fácil chegar até aqui para anunciar o evangelho. Eles tinham sido provados. E Paulo estava em Atenas quando ele mandou Timóteo averiguar, depois dessa segunda viagem missionária, ele não podia ir a Tessalônica, e ele mandou Timóteo, vai lá e vê se eles estão vivendo a fé. Vai lá averiguar se a palavra que nós anunciamos caiu em terra boa, se ela produziu frutos. E do retorno que Timóteo dá, Timóteo conta para Paulo aquilo que ele tinha visto em Tessalônica. Paulo se alegra e escreve uma carta pastoral. Qual foi a última carta pastoral que um papa escreveu para nós? Foi lançada há poucos meses. O Porta-Fidei não. O moto próprio do Bento XVI é o Porta-Fidei. Mas Lumen Fidei, a luz da fé, do Papa Francisco, a sua primeira encíclica, escrita, claro, iniciada por Bento XVI e concluída pelo Papa Francisco. Paulo está escrevendo uma carta aos Tessalonicenses, a primeira, para exortá-los, animá-los na fé, para que eles não desanimem pelo caminho, diante do resultado que Timóteo traz. Veja, e Paulo vai exortá-los a permanecer na fé. Paulo vai exortá-los e exorta a mim e a você, como crentes hoje, como homens e mulheres de Deus hoje, a nós permanecermos na fé, vivendo uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé original, um chamado a uma vivência radical do evangelho. Veja o conteúdo dessa carta que Paulo escreve. Nessa primeira carta, o conteúdo total dela, que é o primeiro escrito do Novo Testamento, eu repito, Paulo vai dizer lá do evangelho pregado aos povos fora do judaísmo, uma experiência que ele estava fazendo de missão a gentes, de missão além do judaísmo, indo aos pagãos. O outro conteúdo que Paulo trabalha e que é o conteúdo que nós hoje recebemos nesse capítulo 2, é a palavra de Deus e o seu efeito na vida daqueles que a recebem. E a última coisa que Paulo vai trabalhar nessa primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai, no capítulo 5, trabalhar sobre a vida de santidade pautada pela tensão escatológica, pela expectativa da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai trabalhar nesse capítulo 5, nesse último capítulo dessa carta, a vida de santidade que os cristãos de Tessalônica precisavam viver, a tensão da expectativa, a necessidade, o maranatá que eles precisavam viver, porque Jesus poderia voltar naquela geração. E eles precisavam estar preparados. E se Jesus não voltasse, como não voltou naquela geração, eles estavam preparados para serem colhidos por Deus. Preparados para fazerem a Páscoa
a passagem, como todos fizeram. Não tem ninguém daquela comunidade de Tessalônica vivo hoje. Dá uma olhadinha para quem está aí seu lado. Será que você veio de Tessalônica? Acho que não, né? Tem gente de Taubaté, de Cachoeira Paulista. Tem gente aqui de onde você veio? Fortaleza. Mas de onde? Você não veio de Tessalônica, ninguém ficou para contar, mas todo mundo, diante do anúncio da tensão escatológica, e o Padre Jonas ensinou muito isso para nós, e ensina nas suas pregações, sempre haviam o conteúdo da segunda vinda, porque a Canção Nova recebeu de Deus a missão de preparar um povo bem disposto, a partir da efusão do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, do encontro pessoal com Jesus Cristo, um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se Ele vier, nós estamos preparados, e se Ele não vier na nossa geração, uma certeza que você tem sobre a vida desse seu irmão, diga para ele: você vai morrer, queridinho, se ele não vier. Você vai morrer, queridinha, morreu. Nós vamos lá fazer o velório, a encomendação do corpo, vamos chorar, mas você vai morrer, você não vai ficar para semente. Ai, padre, que coisa, que conversa, Deus me livre. Mas é a realidade. Nós precisamos levar com seriedade a nossa fé. Paulo vai dizer por quê. Olha só, versículo 11. Bem sabeis que como pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós, encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus. Padre Roger, você tem se comportado de modo digno de Deus? Qual o seu nome? Eu ouvi aqui, Kátia. Qual o seu nome? Você tem se comportado de modo digno de Deus? Nós temos nos comportado. Paulo está dizendo para eles: nós vos encorajamos e insistimos para que vocês se comportem do modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino. Porque nós precisamos viver de uma maneira digna de Deus? Porque nós somos chamados ao reino e à glória, como ele está dizendo aqui aos Tessalonicenses. Todos nós, a Igreja Católica, os cristãos que me acompanham, toda a humanidade é chamada a viver essa dignidade, do modo digno de Deus, que Ele nos chama ao seu reino e à sua glória. Veja bem, nós somos chamados a fazer essa avaliação da nossa vida e olhar para dentro de nós para ver se nós estamos vivendo a autenticidade, para ver se nós estamos vivendo verdadeiramente a nossa fé, ou se nós estamos fingindo de piedosos, de pessoas orantes, se nós estamos fingindo que nós somos consagrados, se nós estamos sendo fingidos na nossa vida. E é bom fazer eco daquilo que o Papa Francisco falou. Já falei na missa domingo, falei em São José dos Campos. O Papa Francisco domingo perguntou: será que nós somos cristãos de etiqueta? De aparência, ou nós somos cristãos de verdade? Olha que proposta de limpeza na fé que o Papa Francisco está fazendo, para nós nos confrontarmos. E ele dizia: não respondam para mim não, respondam para vocês mesmos. Vocês são cristãos de etiqueta, de aparência, ou são de verdade? Num outro texto, o Papa Francisco dá um significado simples do que é hipocrisia, do que são esses hipócritas que Jesus está chamando os fariseus e os doutores da lei, os homens do ensinamento. E aí, vale para nós que aqui estamos e que somos liderança. Vale para os senhores bispos, para os senhores padres, para os senhores e para as senhoras consagrados e consagradas, religiosos, religiosas, agentes de pastorais, coordenadores de grupo. Nós vamos ser mais cobrados ainda, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E o Papa Francisco diz que o hipócrita é aquele que tem dupla face. Você tem alguma roupa que é dupla face? Que vive duas realidades, que engana, e às vezes engana. Nossa, é tão piedoso, você olha, que santo, fariseu,
sepulcro caiado. Por fora é bonitinho, mas por dentro está cheio de podridão, fedorento. Jesus estava chamando os fariseus de gente fedorenta. O pecado fede, o pecado deteriora, o pecado estraga. Eles viviam de aparência, uma religiosidade. Vestiam roupas longas, chamavam a atenção nas praças. Viviam a pura aparência, casca. Mas por dentro estavam estragados. Isso quem está dizendo não é o padre, é o evangelho de hoje. E esse evangelho precisa confrontar a nossa vida. Será que nós não estamos sendo sepulcros caiados? Fingindo de consagrados, fingindo de religiosos, fingindo de cristãos, e na verdade nós estamos podres e não temos coragem de mostrar a nossa podridão para Deus, para Ele nos transformar. De apresentar a nossa podridão para Deus e dizer: olha, Senhor, eu estou podre, muda a minha vida, eu estou fedorento de pecado, eu vivo só de aparência na igreja, eu até vou na igreja no domingo, eu participo de alguma pastoral só para aparecer. Mas e a minha vida, como que está? Será que eu não sou esse sepulcro caiado, bem pintadinho, bonito, um jazigo exuberante, que por dentro, se você abrir, é só mau cheiro, osso, não tem nada de agradável, só bonito por fora. Nós precisamos colocar a nossa vida diante da palavra hoje e perguntar-nos. Eu digo para mim em primeiro lugar, eu pergunto para mim em primeiro lugar: será que eu estou vivendo a autenticidade do meu chamado? Não pense que eu venho para cá dar martelado na cabeça de vocês sem antes confrontar a minha vida. Aquilo que eu estou partilhando com vocês foram umas perguntas que eu fiz para mim diante da liturgia de hoje. E eu preciso fazer para você, porque a nossa vida ela é muito séria. Aquilo que nós vivemos aqui tem muita seriedade. Nós podemos colocar tudo a perder. Por isso que eu falo tão firme, eu falo tão forte aqui na missa, eu questiono tanto. Porque, meus irmãos, inautenticidade, se nós não formos autênticos, nós não conseguimos viver a felicidade. Nós não conseguimos nos realizar. Por que tanta gente que está no pecado, fica no pecado de segunda a segunda? Vai para a balada, vai para a zona, vai para a biqueira, vai para onde que eu posso falar? Fica desviando dinheiro o tempo todo, aquela coisa, porque sabe que se parar, se silenciar, vai se deparar consigo mesmo e vai se deparar com um vazio existencial e que tem que ficar preenchendo com sexo, preenchendo com mentira, preenchendo com sacanagem, com pornografia, preenchendo com música estragada, preenchendo o coração, e vai achando que está abafando, não tem coragem de se confrontar, de encontrar-se consigo mesmo, porque tem medo de, ao se encontrar, ao se olhar de frente, perceber o que verdadeiramente é podridão, coisa estragada, e não ter a coragem de dar o passo na direção daquele que é capaz de transformar o nosso interior, e encontrar-se com Jesus. E aí é barulho o tempo todo, é música o tempo todo. O cara já entra, já acorda com música, já acorda bebendo, já acorda na farra, já acorda ligando e marcando programa, e lá e vai, porque não tem coragem de se confrontar e olhar para dentro de si e ver que é um infeliz, que é uma infeliz, que não encontrou a felicidade, que não encontrou a vida, a alegria de ser, e fica de falsas alegrias para encobrir aquilo que está dentro de si estragado, e não permite que Deus entre e transforme. Até quando nós vamos viver fora da autenticidade que gera em nós vazio, tristeza, angústia, e aí vai, todos os outros sentimentos que advêm desse, vai buscando tantos refúgios, falsos refúgios, vai entrando por tantas falsas portas. O santo que nós celebramos hoje, Agostinho, vivia esse conflito durante mais ou menos 30 anos, a mãe dele rezou por ele.
pela conversão dele. Porque vivia procurando, tentando encontrar algo que preenchesse o seu coração, algo que preenchesse a sua vida. Buscava a verdade, tentava encontrar a verdade no conhecimento, na razão, no prazer, não conseguia encontrar. E foi ali, anos, 15, 20, tentando encontrar. E olha, que belo testemunho que Timóteo traz. E Paulo vai dizer para eles no versículo 13: por isso, agradecemos a Deus sem cessar, por ter desacolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Eu pergunto, a palavra tem produzido efeito em nós, que abraçamos a fé? Quantas pregações você já escutou? A quantas missas você já foi? Quantos encontros você já participou? E eu pergunto para você, essa palavra produziu o efeito em você? Paulo está elogiando os tessalonicenses, porque a palavra produziu o efeito neles, eles mudaram de vida. Quero já dar um testemunho aqui para o Flavinho da pregação de ontem lá, que o Flavinho estava animando em São José. Hoje eu já fiquei sabendo que algumas pessoas foram lá no hospital municipal de São José arrumar uma casa para aquele irmão de rua que eu ontem encontrei no hospital. A pregação que eu fiz produziu efeito. O jovem que estava lá com o joelho sem poder operar já foi transferido para fazer a cirurgia, porque a palavra de Deus produziu efeito naquela comunidade ontem que eu preguei a palavra. As pessoas foram alcançadas. A palavra que eu disse da libertação que precisa acontecer, daquilo que o Papa Francisco tem dito, da globalização da indiferença, de me preocupar com o outro, surtiu efeito. Foram até lá. Eu falei agora com o Jonathan, ele disse, eu já estou na ambulância, chegando em Taubaté. E foram umas pessoas lá para tentar arrumar um abrigo para o irmão de rua que está operado e que já estava de alta e não tinha lugar para onde ir. E o hospital não podia jogar na rua. E ontem na pregação eu citei. E as pessoas foram tocadas. A palavra produziu efeito. E eu posso elogiar, eu sei que eles devem estar me assistindo, aqueles que foram na missa ontem e deixaram a palavra de Deus produzir efeito e reagiram à ação da palavra. Foram tocados, tiveram uma conversão, mudaram o pensamento, estão questionando os valores, aquilo que estão, onde estão depositando a confiança, estão questionando a consciência política, porque eu sempre tenho feito isso, porque não adianta dizer que é cristão e não passar a consciência política pelo evangelho, pela palavra, por aquilo que a palavra ensina, o magistério da igreja ensina. Paulo está elogiando. Oh, meus filhos, como eu estou feliz, como eu estou agradecendo a Deus sem cessar, porque vocês acolheram a palavra de Deus, não como uma palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Você sabe como foi a transformação do coração de Agostinho? Através da palavra. Na Catedral de Milão. Se eu não me engano, os filósofos me ajudem. Santo Ambrósio estava pregando. E Agostinho escutou a pregação. E aí, veja a força da palavra de Deus na vida de Agostinho. Ele vai dizer, tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde eu te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Como um animal buscava as coisas belas que tu criaste. Imagina o que ele está falando. Você acha que ele está falando de quê? Que ele agia num instinto sexual. Como um animal eu procurava as criaturas belas, os prazeres carnais, não só na área da sexualidade, mas todos os prazeres que ele buscava. Ele se confronta com Deus, com a palavra que atingiu o seu coração, e ele vai dizer, como um animal eu buscava as coisas belas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinha-me atado, longe de ti essas coisas, que se não fossem sustentadas por ti,
deixariam de ser. Chamaste-me, gritavas-me, rompeste minha surdez, brilhaste, resplandeceste diante de mim e expulsaste dos meus olhos a cegueira. Exalaste o teu espírito e eu aspirei o seu perfume e desejei-te, saboreei-te e agora eu tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e abrasei-me na tua paz. Olha o testemunho de alguém que foi fecundado, fermentado, alguém que a palavra de Deus surtiu efeito, alguém que a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo está elogiando aos Tessalonicenses, acolheu a palavra não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Nós precisamos acolher a palavra, a pregação da palavra, o anúncio da palavra, como palavra de Deus e permitir que essa palavra produza em nós conversão, porque nós, assim como Paulo vai dizer a eles, aos Tessalonicenses, nós precisamos viver de modo digno de Deus, porque nós somos chamados ao reino e à sua glória. Veja, e há dois domingos atrás, né? Esse foi o 21º, o 20º domingo do tempo comum, nós escutávamos Jesus mandando tirar da festa das núpcias aquele que não estava com vestes de santidade, aquele que não estava vestido para as núpcias, aquele que tentou viver a dupla face, a hipocrisia, não vestiu veste de santidade para ir para as núpcias. Não tem como entrar nas núpcias do Cordeiro nos fins dos tempos, quando Jesus vier sem veste de santidade, sem veste nupcial. O evangelho do domingo 20º dizia isso. Jogue na geena, onde tem fogo e ranger de dentes. Não vai colocar a veste, não vai vestir a veste de santidade, não vai experimentar essa mudança, essa transformação. Porque antes de experimentar, meus irmãos, a veste de santidade, nós temos que fazer como os ninivitas. Vestir de saco, jogar cinza na cabeça, fazer penitência, chorar o nosso pecado diante do Senhor, buscar o arrependimento, a confissão dos nossos pecados, para que nós sejamos revestidos de vestes de santidade e participemos do banquete do Cordeiro. Não tem como burlar, não tem como entrar pela janela, não tem como enganar. O salmista hoje já vai dizer, você escutou, o Emanuel cantou o refrão e leu: em que lugar eu me ocultarei do vosso espírito? E para onde eu fugirei da vossa face? Se eu subir até os céus, ali estás. Se eu descer até os abismos, estás presente. Se a aurora me emprestar as suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Não tem como correr. Diga para quem está do seu lado, não tem como correr. Diga mais uma vez para ele, não tem como correr. Ou você é, ou você não é. Não seja, diga para ele, não seja um hipócrita. Não seja um cristão de etiqueta, dupla face. Mas seja original, seja autêntico. Diga para ele, dá uma sacudida nele para esquentar o frio. Diga, deixa a palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus possa agir na sua vida, transformar o seu coração, mudar a sua sorte, gerar vida nova. Permita a palavra de Deus, que é viva e eficaz, produzir o efeito. Diga para esse irmão, só depende de você. A palavra está sendo anunciada. Diga para ele, a palavra está sendo anunciada. Só depende de você. Abra o coração e permita que essa palavra fermente, fecunde, gere vida, gere transformação. Faça com que você tenha coragem
de assumir a responsabilidade do seu batismo. Faça você assumir aquilo que você recebeu no crisma. A força para ser um soldado de Cristo. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: você sabia que você é soldado de Cristo? Aplauda esse soldado de Cristo que está aí do seu lado. Combatente. Veja, a carta aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12 e 13 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medula. A palavra de Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se. Veja se não está de acordo com o salmista. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. É para o Padre Roger você vai prestar contas? É para o seu marido você vai prestar contas? Para a sua esposa? Para o seu pai? Para a sua mãe? Para a sociedade? Para quem você vai prestar contas? Para Deus. Permitamos que essa palavra nos fecunde. Permitamos que aquilo que Paulo diz aos Tessalonicenses, aqui no capítulo 5, provoque o nosso coração para nós vivermos com vestes de santidade. Capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Quanto aos tempos e momentos, irmãos, não precisais que vos escrevamos. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão durante a noite. Quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, então de repente cairá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida, e não conseguirão escapar. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse homem e dessa mulher. Diga para ele: vigiemos e sejamos sóbrios. Balança a mão dele de novo e diga: vigiemos e sejamos sóbrios. Nada de excessos, nada que ultrapassa a permissão de Deus. Balança a mão do irmão e diga: vigiemos e sejamos sóbrios, porque o Senhor virá como um ladrão, sem avisar. Na hora que nós menos esperarmos, Ele virá. Continua segurando a mão do seu irmão. Aqueles que dormem é de noite que dormem, e aqueles que se embriagam é de noite que se embriagam. Mas nós que somos do dia, estejamos sóbrios e revestidos com a couraça da fé e do amor, tendo a esperança da salvação como capacete. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Balança a mão do seu irmão e diga: Deus não nos destinou para a ira, mas para que eu e você alcancemos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Balança a mão do seu irmão para que nós alcancemos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Está esquentando a mãozinha aí do seu irmão? Segura aí. Pode aplaudir então se você quer aplaudir, mas o Senhor tem a salvação para nós, para a nossa vida. E continua Paulo: Ele morreu por nós para que acordados ou dormindo vivamos unidos a Ele. Você que gosta de dormir, esteja unido a Ele. Você que fica muito tempo acordado de noite igual eu, esteja unido a Ele. Não fica lá unido ao Facebook cometendo pecado, não. Vai dobrar o seu joelho e se converta, porque Jesus pode voltar e pegar você fazendo coisa errada.
Quantos de nós não rezamos mais porque ficamos nas redes sociais? O diabo está sabendo nos roubar muito bem de Deus. Muito. E a gente está caindo igual um patinho. As madrugadas que poderiam ser ofertadas a Deus são ofertadas nos bate-papos da vida. E conversa que nem edifica às vezes. Vendo coisas que nem edificam às vezes. Veja, e vai dizer Paulo, versículo 12: pedimos-vos, irmãos, dizendo à comunidade, instruções a nós, é para mim e para você, que tenhais toda a consideração para com aqueles que se afadigam entre vós e no Senhor, e vos predizem e admoestam. Cercai-os de estima, está falando da liderança da igreja, e de extremado amor, em razão do seu trabalho. Conservai a paz entre vós. Pedimos-vos, irmãos, chamai a atenção dos que levam uma vida desordenada. Animai os tímidos, sustentai os fracos, sede paciente com todos. Tomai cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o bem entre vós e para com todos. Estais sempre alegres, orai continuamente, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Está frio? Agradeça a Deus, não reclama não. Está calor? Tem mosquito? É fácil isso aqui que ele está dizendo, mas ele está dizendo: agradeça a Deus a todo momento, dai graça em qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Não apagueis o Espírito. Os bombeiros aí que querem apagar o Espírito, não os que estão aí trabalhando na missa não, né, Juliano? Não é vocês não. Os bombeiros que querem apagar a ação do Espírito Santo, fiscais da adoração. Não apagueis o Espírito, não desprezeis o dom da profecia, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. Diga: Senhor, que eu me afaste de toda espécie de mal. Diga mais uma vez: Senhor, que eu me afaste de toda espécie de mal. Diga mais uma vez: Senhor, que eu me afaste de toda espécie de mal. Eu estou dando liberdade ao Senhor para entrar na minha vida e me afastar de toda espécie de mal. Eu estou te dando a liberdade, Senhor, para que o Senhor me corrija, para que o Senhor transforme a minha vida. Eu estou abrindo o meu coração, Senhor, à ação do seu Espírito, e eu estou pedindo: transforma-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me de todo o mal. Coloca-me no caminho certo. Não me deixa, Senhor, desistir desse projeto de salvação que o Senhor tem para mim. Hoje eu sou obrigado a unir-me a Santo Agostinho e a dizer ao Senhor: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde eu te amei, tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mantinham-me atado longe de ti. Essas coisas que, se não fossem sustentadas por ti, deixariam de ser. Chamaste-me, Senhor, gritavas-me, rompeste minha surdez, brilhaste e resplandeceste diante de mim, e expulsaste dos meus olhos a cegueira. Coloca a mão em quem está do seu lado e diga para ele: cego, volta a enxergar, em nome de Jesus. Coloca a mão nesse irmão e diga: cego, enxerga, em nome de Jesus, com os olhos da fé, com a visão espiritual, sabendo da luta, do combate, do enfrentamento, do perigo
que a sua alma corre diante do pecado e das coisas que esse mundo oferece. Diga para esse irmão: cego, volte a enxergar. Deixe a luz de Deus brilhar na sua vida. E agora você diga para o Senhor: exalaste o teu espírito, e eu aspirei o seu perfume, e desejei-te, saboreei-te, e agora eu tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e eu abrasei-me na tua paz. Vai ficando de pé agora, diante do Senhor. Erga bem alto seus dois braços. E diga para o Senhor agora: eu quero ser tocado, Senhor, por Ti, como Agostinho foi. Eu quero ser tocado por Ti, pela Tua palavra, como os tessalonicenses foram. Eu quero, Senhor, que o Evangelho, que a palavra de Deus fecunde o meu coração, transforme a minha vida, rompa a minha surdez, rompa a minha cegueira, cure a minha cegueira espiritual. Eu quero, Senhor, nessa hora, viver essa esperança da sua vinda gloriosa, ou do dia em que eu serei chamado pelo Senhor. Eu quero estar preparado, eu quero viver a tua palavra, eu quero viver a tua verdade, eu quero permitir que a tua verdade transforme o meu coração, a minha vida, a minha história. Vem agora com o perfume do teu Espírito, vem agora com o perfume do teu Espírito e seduza-me nessa hora. Eu quero me encontrar contigo, Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada nessa hora. Eu quero experimentar a sua graça. Rompe a minha surdez, cura a minha cegueira. Vem agora transformar-me, Senhor. Vem agora libertar-me com teu poder. Vem agora derramar essa unção sobrenatural sobre mim, para que essa terra seca do meu coração seja molhada. Venha uma chuva poderosa do seu Espírito e prepare, e essa terra seca do meu coração se torne terra boa, lugar de acolhida da palavra. Que o meu coração seja fermentado, transformado pelo teu poder, pelo poder da tua palavra, pela ação do teu Espírito. Que essa palavra surta efeito na minha vida, que essa palavra transforme o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de julgar, o meu modo de me comportar. Que essa palavra que agora vem sobre mim e que não tem como eu ocultar-me dela, eu estou nu diante dessa palavra, eu não tenho como me esconder dos seus olhos. Senhor, vem agora e transforma o meu coração, me retira da hipocrisia, da cegueira, e vem agir nesse momento na minha vida. Rompe, Senhor, a minha surdez, cura a minha cegueira, transforma-me nessa hora, Senhor. Eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode. Erga bem alto os seus braços e diga: eu creio no poder da sua palavra, eu creio na transformação agora, pelo poder dessa palavra da minha vida, do meu ânimo. Eu creio que essa palavra traz a minha alegria, esperança. Eu creio que o Senhor voltará e eu quero estar preparado. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Livra-me do mal, livra-me do perigo, livra-me da condenação. Salva-me, Senhor, nessa hora. E se te faltam as palavras, deixa o Espírito Santo orar. Permita ao Espírito Santo orar pela sua voz. Reaja àquilo que o Senhor falou com tanta clareza a mim e a você. Deixa o Espírito Santo transformar. Deixa o Espírito Santo fazer essa palavra ser fecundada. Realiza, Espírito Santo. Realiza, Espírito Santo. Muda, Espírito Santo. Transforma. Dá cabo a essa obra. Translada-me das trevas para a luz. Eu quero enxergar com os teus olhos, Senhor. Rompe a minha surdez, cura a minha cegueira. Tarde eu te amei, ó beleza antiga e tão nova. Tarde eu te amei. Tu estavas comigo a todo tempo e eu não percebia. Tu estavas diante de mim para dar-me a felicidade e eu busquei a infelicidade. Tu querias preencher meu coração e eu fui atrás do vazio. Rompe a minha surdez, cura a minha cegueira. Vem, Senhor.
Vem, Senhor. Levante mais alto o seu braço. Que esse desejo de santidade invada os nossos corações essa noite, pela força da palavra proclamada. Que os nossos corações se rendam, que os nossos pensamentos se rendam, que os nossos sentimentos se rendam ao Santo dos Santos, a esse Deus que é santo, santo, santo. E proclamemos juntos: eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Erga bem alto os seus braços e canta: eu quero ser santo. Declara: eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Se você acredita, declara: eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Somente vocês cantando bem forte: eu quero ser santo, eu quero ser. Ser santo, eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Se é o desejo da tua alma e do teu coração, pega mais alto o seu braço, peça: eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Ele está escutando o seu clamor. Ele honra agora o desejo do teu coração. Diga: eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Bem suave. Eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Canta isso mais uma vez, porque Deus está levando você a sério. O próprio Agostinho, que nós celebramos hoje, dizia que quem canta, reza 2 vezes. O homem novo canta um canto novo, uma canção nova. Essa canção da santidade, desse povo bem disposto. Ser santo, ser santo. Diga: obrigado, Senhor, por essa nova chance de hoje. Ao ouvir a tua palavra, ao escutar o seu ensinamento, eu percebo, o Senhor me dá uma nova chance de viver a sua palavra, de viver em santidade, de vestir-me com vestes de santidade, para o dia final, para o banquete nupcial do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor. Eu vou ser santo, com a sua graça e com a minha decisão. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!